Hoje o tema é bem legal, gente. É como lidar com pessoas com depressão, vícios e obesidade. Muita gente me pergunta isso, me manda mensagem aqui, inbox no Instagram. Michele, meu pai tem depressão. Michele, meu marido é obeso e não quer se tratar. Michele, meu irmão é alcoólatra, o que que eu faço? Então, gente, hoje eu vou dar dicas para como você lidar melhor com essas pessoas que são pessoas doentes, tá? Depressão é uma doença, vícios é uma doença, né? Vício em álcool, vício em crack, em cocaína, é uma doença, gente. E obesidade também é uma doença. Sobrepeso, gente, quando a gente olha para uma pessoa, a gente fala assim: ah, ele é gordo. Ah, ela é gorda. A gente não tem a consciência de que ele é obeso. Ele é um ser humano doente. Obesidade é uma doença, tá bom? Então, hoje eu vou dar dicas para como você lidar com essas pessoas, como você conviver melhor com essa pessoa, como você pode ajudar essa pessoa que você convive, da tua família, do teu ambiente de trabalho, no teu círculo de amizade. Todo mundo convive, gente, com alguém que tem um desses problemas de saúde, né? Que tem uma dessas doenças, tá? E a gente tem que falar mais sobre isso, né? A gente precisa falar mais. Às vezes a gente pensa assim: ai, não vou contar pra ninguém, eu tenho vergonha, porque só na minha família que acontece isso. O que que os outros vão falar de mim se ficar sabendo que na minha família é assim, que meu marido é assim, que meu filho é assim? Gente, a maioria das famílias sempre vai ter alguém que apresenta alguma dessas doenças, tá? Não é vergonha pra ninguém, tá? Vergonha é matar, vergonha é roubar, vergonha é não pagar os outros, né? Mas ser doente não é uma vergonha, tá bom? Não é uma vergonha para ninguém. E quando a gente não fala para os outros, quando a gente tem medo, quando a gente tem vergonha, os outros também não falam pra gente, né? Então, às vezes, a tua amiga também tem um problema lá na família dela e você nem sabe porque você também não tem coragem de contar o seu, né? Você vê que quando a gente se abre para uma pessoa e mostra a nossa verdade, mostra a nossa luta, a outra pessoa também vê que a gente é de carne e osso e também se abre pra gente. A gente tá aí nessa geração que tem que ser feliz o tempo todo, postar nas redes sociais só coisa boa, só frase de motivação e que tá bem, e foto viajando, né? E não, gente, na vida real todo mundo tem problema, né? Então a gente tem que ir pro lado mais humano, o lado mais da conversa, né, do entendimento e olhar para o outro como um ser humano normal, com tristezas, com problemas financeiros, com problemas de saúde, com famílias, né, problemáticas, porque, gente, essa família margarina, né, perfeita, não existe. Às vezes a gente olha para uma família e pensa: nossa, queria tanto ter sido filha daqueles lá. Nossa, eu queria ter um casamento igual aquele, porque aquele lá que é bom. Gente, é o que a gente imagina, né? A gente não sabe o que se passa na casa do outro, a gente não sabe o que se passa no relacionamento do outro, né? A gente só sabe aquilo que as pessoas mostram, aquilo que as pessoas querem nos contar, tá? Mas na realidade, né, no dia a dia, 24 horas por dia, a gente não sabe nada do que o outro passa, do que o outro sente, o que que passa na mente dele, né? Por fora a gente sorri e fala que tá tudo bem, mas porque a gente tem medo, tem vergonha, não quer falar tudo aquilo que a gente tem de problema e de dores na nossa vida, tá bom? Se você convive com alguém, se você passa por isso, tá? Manda essa palestra depois para as pessoas que você sabem que precisam ouvir isso, tá bom, gente? Então, lembrando, gente, que é doença, obesidade é doença, vício é doença, tá? Depressão é uma doença e a primeira dica é, tá?
não ter preconceito e nem diminuir a doença do outro, tá? Porque o que que a gente tende a fazer quando a gente tem um parente, alguém, convive com alguém que, vamos supor, bebe muito, que é alcoólatra, ou que tem depressão, ou que come muito. A gente fala assim: não, é porque ele é fraco, porque eu também tô cheia de problema. E eu não faço isso que ele faz. Eu também podia estar bebendo, Michele, mas eu não bebo, tá? Ele é fraco, né? Ele faz isso de propósito. E não, gente, isso não é uma verdade, tá? Vamos parar de ter preconceito com essas doenças, tá? E diminuir a doença do outro, tá? Porque assim, cada um lida com a sua dor de uma maneira. Então tem gente que vai comer doce para tentar ser feliz, tá triste, vai tentar comer doce. Tem gente que vai beber pinga, que vai beber cerveja para tentar esquecer dos problemas, tá? Tem gente que vai se fechar dentro de um quarto e se entregar para tristeza e vai ter depressão, tá? Tem gente que é viciada em compras, que vai pegar o dinheiro, vai pegar o cartão de crédito e vai pro shopping e vai torrar esse dinheiro, dinheiro que nem tem, vai se endividar. Por quê? Porque é a maneira dela de lidar com a dor, de lidar com o que ela tá sentindo, tá bom? Então a primeira dica é: não tenha preconceito, gente. Para de olhar a doença do outro, o problema do outro com um olhar diminutivo, sabe? Que a doença dele é menos grave do que a outra, que a doença dele é preguiça, que a doença dele é falta de força de vontade, que ele faz isso porque ele quer. Gente, ninguém fica obeso porque quer. Ninguém quer ter depressão, tá? Ninguém quer ser viciado em drogas, em álcool e viver sofrendo por aí. É um vício, a pessoa não consegue parar. Michele, mas ele quer porque ele vai atrás. Gente, ele vai atrás porque ele é doente, porque é um vício, porque é mais forte que ele, né? Você vê que quando ele tá consciente que a pessoa não tá sob efeito da droga, a pessoa pensa, né? Ela se arrepende, ela chora, mas quando bate a abstinência, é mais forte do que ela, tá, gente? Então a primeira dica é não ter preconceito e não diminuir, tá, a doença do outro, o problema do outro. Lembra sempre, anota essa frase, gente: cada um tem a sua maneira de lidar com a sua dor, tá bom? Vamos lá para a segunda dica, gente, anotem aí. Gente, essa dica aqui, nossa, eu já sofri tanto com essa dica, gente. Por quê? Não querer mudar a pessoa que sofre com depressão, com obesidade, com vícios. Quem faz isso, gente, é o psicólogo, é a equipe que vai tratar essa pessoa, tá? O que os familiares, os amigos querem fazer? Querem mudar a pessoa, quer que ela mude, quer fazer de tudo para que ela mude os comportamentos dela, né? Fala para a pessoa: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que agir de tal maneira. Gente, segunda dica: não queira mudar o ser humano. Quem tem esse papel é psicólogo e mesmo assim a gente tem muita dificuldade, porque a gente só muda o paciente quando ele realmente quer, quando ele se dedica a um tratamento, quando ele comparece toda semana lá na terapia e se dedica a um tratamento e vai em médico e vai em nutricionista e toma o remédio dele psiquiátrico, tá bom? Só que você que convive com essa pessoa, você não tem o poder de mudar ninguém, tá? Então a segunda dica é: ao invés de querer mudar a pessoa, tenta entender o que levou essa pessoa a ter depressão, o que leva essa pessoa a querer beber tanto, né? Quais problemas ela enfrentou ou enfrenta hoje, né? Até hoje, que trauma que ela teve no passado, o que ela sente que ela tem vontade de comer sem parar e por isso ela é obesa. Por que ela não vai pra academia? Será que é porque ela tem vergonha?
né? Não é só por preguiça, gente. As pessoas falam, é só porque ele é preguiçoso. Não, às vezes ela tem vergonha, né? Às vezes ela tem medo, às vezes... Gente, a pessoa é tímida, tá? Então, tente entender a pessoa. Pergunta pra pessoa a história de vida dela, né? Quando foi que ela começou a beber? Quando foi que ela começou a sentir essa tristeza, né? Porque os depressivos, eles têm uma tristeza contínua. Então, tenta perguntar para essa pessoa. Tenta entender ela, porque daí você vai olhar para ela com um olhar mais humano, tá? Então, quando a gente escuta a história da pessoa, ao invés de ficar querendo mudar ela e só olhar para o futuro dela, né? Para o presente, que ela tem que fazer isso, tenta olhar para o passado dessa pessoa, tá? Então, assim, se a gente olhar para o passado das pessoas, se a gente souber a verdadeira história de cada pessoa, a gente vai entender, né? Por que muitas pessoas fazem o que fazem, né? E, gente, quantas vezes eu fiquei sabendo da história de uma pessoa, né? Do passado dessa pessoa, e eu ainda penso, ela fez pouco ainda, né? Ela fez pouco, porque talvez eu, no lugar dela, eu nem sei o que eu faria, né? Porque essa pessoa sofreu tanto, que a única maneira dela fugir da realidade, dela tentar lidar com a dor dela, foi bebendo álcool, tá? Foi se fechando num quarto e se rendendo à depressão. Ou foi comendo, né? Porque ela não tinha o que fazer, ela não sabia o que fazer, ela só sofria e a única alegria dela realmente era comer, tá? Então, a segunda dica, gente, ao invés de tentar mudar a pessoa, tente entender essa pessoa, tá bom? Tenta entender essa pessoa, entender o passado dela, entender o que ela sente hoje, que trauma que ela tem, que vazio é esse que faz ela hoje beber muito, comer muito ou ser muito triste, tá bom? Essa é a segunda dica, gente. Então, terceira dica, gente, é uma continuação da segunda, tá? Na segunda dica não queira mudar. A terceira dica seja exemplo para essa pessoa, tá? E tente trazer ela para o seu lado e não ficar apontando o dedo para ela, dizendo que ela deveria ser assim, que ela deveria fazer aquilo. Não, gente. A terceira dica seja exemplo para essa pessoa. Ela tem que olhar para você e ver você se alimentando bem, e ver você levando lanche pro trabalho, e ver você se dedicando, e ver você procurando médico, né? Procurando uma nutricionista, procurando um psicólogo, tá? Ela tem que ver você indo pra academia com o tênisinho lá no pé, a roupa, e se sentindo bem, e falando que quer se amar, que quer se cuidar, que quer ter saúde, que quer ser uma pessoa saudável. Quando a gente age dessa maneira, a gente mostra para a pessoa como ela deveria ser, tá? Então, ao invés de eu falar para ela ser, eu vou ser e vou tentar puxar ela para o meu lado através do exemplo, tá, gente? Exemplo é melhor do que você falar 1000 vezes para a pessoa, entendeu? Dê exemplo, gente. Tenha hábitos saudáveis. Procure você tratamento. Entendeu? Tente ajudar primeiro você e não queira mudar a pessoa e nem falar o que ela deve fazer. Faça você mesma, entendeu? A pessoa não quer comer salada? Faça você a salada e coma você a salada. Se ela quiser comer, beleza. Se ela não quiser comer, não come. Tá bom? Então, tenha hábitos saudáveis para dar exemplo para o obeso, para o depressivo, para o viciado, gente. Porque ele vendo você fazer, ele vai pensar, eu acho que eu também posso. Quer saber? Todo dia ela sai para caminhar. Eu acho que hoje eu vou sair para caminhar com ela, sabe? Quer saber? Ela se alimenta bem. Eu acho que eu vou pedir para ela me ensinar a fazer um bolo aí mais saudável, que hoje eu quero cozinhar. Entendeu, gente? Seja exemplo de uma pessoa equilibrada. Porque um dia essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim: como que você faz para lidar com os teus problemas? Porque eu não sei lidar com os meus. Me ensina, tá? Então, se você for exemplo,
Se você parar de gritar na cabeça da pessoa, se você parar de mandar fazer as coisas, ela vai olhar pra você, vai ver que você é uma pessoa equilibrada, vai ver que você é uma pessoa calma, vai ver que você é uma pessoa saudável e ela vai falar: se for pra eu pedir ajuda pra alguém, eu vou pedir ajuda pra ela, porque ela é assim, ela entende, ela sabe, ela vai poder me ajudar. Agora, se ela vê você desequilibrada, chorando, louca, só reclamando, só brigando com ela, ela vai falar: não é essa pessoa que vai me ajudar. Pelo contrário, ela tá me piorando, porque daí eu vejo ela nervosa desse jeito, eu é que fico mais nervosa ainda, tá bom? Então a terceira dica, gente, seja exemplo, deixa a pessoa livre, tá? Porque pressionando os outros, a gente não consegue nada, tá? Se você pressionar a pessoa para que ela pare, ela não vai. Agora, se você fizer, ela vai ver você fazendo e ela vai ter muito mais vontade de fazer. Entendido, gente? Quarta dica. Gente, eu amo essa dica aqui, ó. Dica de ouro, tá? Pra tudo na vida aí, pra relacionamento com amizade, relacionamento como casal, relacionamento mãe e filha, tá? A quarta dica é: ficar em silêncio e ser boa companhia. Gente, anota essa frase aí no caderno de vocês. Pega o caderno, pega a caneta e anota essa dica, gente. Gente, fica em silêncio, tá? Fica em silêncio e seja uma boa companhia. As pessoas chegam na gente contando um problema, contando uma dor, contando que tá sofrendo. A gente já inventa ali um monte de possibilidade para ela. E a gente fala para ela fazer as coisas. E a gente quer ajudar. Mas talvez ela não quer ajuda. Talvez ela só quer desabafar. Talvez ela te procurou porque ela confia em você. E ela quer ficar do teu lado chorando. Ela quer tomar um café com você. Ela não tá ali para escutar um repertório, né? Uma missa ali do que ela deve fazer ou não. Ela não tá ali para ser criticada, tá? Ela não tá ali para ser julgada. Ela não tá ali para falar o que ela deve ou não fazer. Ela tá ali desabafando uma dor dela. Ela tá ali para te falar o que ela tá sentindo. Muitas vezes a pessoa só quer chorar, né? E a gente não deixa nem a pessoa chorar. A gente fala assim: não precisa chorar. Vamos achar uma solução, não sei o quê. Não, gente. Fique em silêncio um pouco, tá? Deixa a pessoa chorar. Deixa a pessoa desabafar. Deixa ela se sentir bem do teu lado. Sabe por quê? Na hora certa, ela vai te pedir ajuda. Na hora certa, ela vai te pedir um conselho, tá? Ela vai confiar tanto em você, ela vai se sentir tão bem ao seu lado porque você não julga ela, porque você não critica ela, porque você escuta ela, porque você acolhe ela, que ela vai falar: hoje eu quero um conselho seu. O que você faria no meu lugar? Me ajuda, eu preciso da sua ajuda. E aí, gente, ela vai pedir, tá? Então, deixa a pessoa chegar do teu lado, deixa a pessoa falar o que ela sente, sem ficar dando 1000 ideias para ela, sem ficar criticando, sem ficar julgando, sem inventar 1000 soluções. No fundo, gente, ela já sabe o que ela tem que fazer, né? Ela sabe que ela tem que parar de beber, ela sabe que ela tem que comer menos, ela sabe que ela tem que parar de comer tanto doce. Ela sabe que ela tem que procurar um psiquiatra, que ela tem que procurar um psicólogo, mas ela ainda não consegue. No fundo, ela já sabe o que ela tem que fazer, mas ela não tá ali para escutar isso de você. Ela tá ali para chorar. Ela tá ali para falar o que ela sente. Então, fique em silêncio e seja uma boa companhia. Sabe aquela... Não vamos fazer nada junto? Vamos ficar aqui um do lado do outro... Você me fala, eu vou te escutar, né? E você vai ficar em silêncio.
A tua companhia para ela já vai ser muito importante, tá bom? E, gente, é uma dica de ouro, tá? Se a pessoa pedir a sua ajuda, se você vê que ela quer ser ajudada, eu indico muito vocês escreverem cartas, tá? Carta para a pessoa, porque às vezes você falando ali, ela não entende direito, ela tá nervosa, né? Ela tá muito emocionada. Mas se você escrever uma carta e entregar de dia, entregar no momento que ela tá mais consciente, né? Que ela tá um pouquinho mais equilibrada, que ela não tá sob o efeito do álcool, né? Que ela não tá comendo, que ela não tá triste num dia assim mais normal, ela vai ler essa carta com mais racionalidade, tá bom? Então eu indico vocês a escreverem cartas para as pessoas e comece a carta com amor e carinho, tá? E falando assim, olha, eu gosto muito de você e eu acredito que uma maneira de você melhorar a tua situação hoje é você fazendo isso, isso e isso, e eu vou estar do teu lado caso você queira buscar tratamento, tá? Eu vou com você no psicólogo, eu vou com você no psiquiatra, eu estou aqui para te ajudar. O dia que você quiser chorar, eu vou estar aqui. O dia que você quiser se reerguer, eu vou estar aqui. Tá, gente? Porque às vezes, pessoalmente, a gente tem vergonha de falar para os outros, né? A gente tem vergonha de falar a nossa opinião, a gente tem medo, né? A gente não sabe falar da melhor maneira possível, tá? E por carta, a gente pensa antes de escrever, né? E aí, se a gente vê que não ficou bom, a gente escreve de novo, tá? E eu gosto de carta, gente, porque às vezes você escrevendo no WhatsApp, você manda, depois se arrepende. E carta não. Você escreve, você lê. Se ficou bom, você escreve novamente, melhora. Se ficou ruim, você já apaga e começa de novo, tá? Então, uma maneira de ajudar o outro, gente, é por cartas, tá? E não na hora da raiva, falar o que sente, falar o que ela devia fazer, ó, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tá bom, gente? Vamos para a quinta dica. Vamos para a quinta dica. Gente, isso aqui todo mundo tem que fazer, né? Independente se a pessoa tem um problema com obesidade, com vícios ou com depressão. Não falar da vida da pessoa que você convive, né? Para os outros, gente. Tá? Não ficar falando pra vizinha que o teu filho usa droga, que o teu marido tem depressão, que teu marido tá muito ruim, né? Que tua filha não para de engordar e não faz nada para emagrecer. Gente, parem de falar para as outras pessoas da vida da pessoa, tá? Se essa pessoa quiser falar do problema dela para alguém, ela vai falar. Agora, você falar para os parentes, né, lá no churrasco da família, que fulano não quer se tratar, que fulano não para de engordar, que fulano não para de beber, você tá humilhando essa pessoa. Você tá deixando ela ainda mais constrangida. Ela vai ter raiva de você, tá? Você acha que você tá falando para tentar ajudar, para ver se essa pessoa toma coragem de procurar ajuda? Não! Você tá piorando a situação da pessoa, tá? Não fala da vida pessoal dela para os outros. Se ela quiser falar, ela fala. Se alguém perguntar para você, e aí, fulana, tua filha tá engordando, né? Tua filha não vai buscar ajuda? Tua filha não faz nada para emagrecer? Você fala assim, olha, 6 horas da tarde ela chega em casa, você quer conversar com ela? Pergunta para ela o que ela quer fazer ou não. Pergunta para ela como que ela tá. Vai você oferecer ajuda para tal pessoa? Entendeu? Então, assim, não alimente os curiosos, gente. Porque muita gente é só curioso. A pessoa não quer te ajudar. A pessoa não pode te ajudar. Ela só é curiosa. Tá? Então, sim, quinta dica. Não fale da vida das pessoas que você convive para os outros, não seja leve trás, que ontem ele chegou em casa bêbado e fez isso, e aí você sai contando para os outros, tá?
E aí, Michele, mas então o que que eu faço se eu não posso falar para os outros? Aí vem a sexta dica, gente. Sexta dica. Procure ajuda de profissionais. Se você quer contar para os outros, se você quer pedir ajuda para alguém, peça para psicólogo, para o médico, para o psiquiatra, para agente de saúde, para quem entende disso, gente. Para quem realmente vai conseguir te ajudar. Sabe por quê? Sabe por quê, gente? O cuidador também precisa ser cuidado. Você que convive com pessoas depressivas, você também precisa de ajuda psicológica para não ficar com depressão também, para se manter naquele ambiente sem ficar afetada, tá? Você que mora com o obeso, você que convive com o obeso, você precisa aprender a ser mente magra. Pra você não deixar que ele afeta você, porque senão você vai ver ele comendo aquele monte de doce, você também vai querer comer doce. Se ele falar que não quer ir pra academia porque quer ficar assistindo um filminho, você também vai falar, ah, então eu acho que eu também não vou e vou ficar aqui assistindo um filme com você. Você também vai acabar engordando. Entendeu? O viciado chegou nervoso, batendo, roubando, quebrando as coisas. Você tem que pedir ajuda lá no hospital, liga, pede pra ambulância vir, sabe? Se for preciso dar um calmante pra pessoa, se for preciso fazer algum procedimento com essa pessoa, tá bom? Agora, não adianta você ligar pra família, ficar chorando, porque as pessoas não vão resolver, gente. A sexta dica é: procure ajuda de profissionais, gente. Quem é especializado no assunto, tá? Quem é especializado em depressão, quem trata depressão, quem trata ansiedade, tá? Essas pessoas sim vão poder te ajudar, tá? Profissionais da área da saúde e não as outras pessoas. E não o vizinho, e não a prima lá distante, tá bom? Se você quer desabafar com alguém, se você sente que você não está bem, que essa situação tá te desgastando, que você tá muito triste em conviver com uma pessoa assim, que você tá sem força, que você não aguenta mais, procure ajuda você. Você precisa de psicólogo, você precisa ir num psiquiatra, você precisa de ajuda médica, tá bom? Então, você procure ajuda, tá? Então, não fique falando para quem não consegue te ajudar. Procure ajuda de profissionais. Gente, o SUS, né? Tem ótimos profissionais, gente, que vão ajudar vocês, tá? Não tenha medo, não tenha vergonha, tá? Isso aí acontece com 99% das famílias. Toda família tem pessoas doentes, tá? Então não tenha vergonha de chegar lá no SUS e contar o que tá acontecendo na sua família. Entendido, gente? Agora, a sétima dica, gente, é a última dica. É uma dica bem linda que eu quero que vocês guardem aí no fundo do coração de vocês, tá? Eu já tive pessoas na minha família, gente, viciada, né? Então, assim, já tive tio alcoólatra, já tive... tenho minha avó com depressão, minha mãe com depressão. Então, assim, toda a família tem, tá, gente? E por experiência própria, além de psicóloga, eu vou falar pra vocês como uma pessoa que convive com pessoas assim, tá? Com depressão, com vícios e com obesidade, tá? Gente, lembrando que eu vou postar uma foto no final dessa live perguntando o que vocês acharam e se ficou alguma dúvida, tá? Então vamos lá. A sétima e última dica, gente. Vou relembrar, tô falando como psicóloga e como pessoa que convive com pessoas assim, tá? Guarde essas duas palavras para vocês. Anotem aí no caderno do bem, gente. Pega a caneta agora e o papel e anota aí, tá? Amor e perdão, tá? Amor e perdão, gente. Em primeiro lugar, por que perdão? Porque a gente precisa perdoar essa pessoa. Perdoar que ela bebe,
Perdoar que ela, né, tá cultivando essa doença na vida dela. Perdoar que ela não consegue buscar ajuda. Perdoar ela porque ela não consegue mudar. Porque ela não tem forças, né? Perdoar ela por ela ser do jeito que ela é, porque muitas vezes a gente fala assim: eu não queria ter uma mãe assim, eu não queria ter um pai assim, eu não queria ter um esposo assim, eu não queria ter um irmão assim, eu não queria que minha filha fosse assim, Michele. Gente, perdoa essa pessoa. Perdoa do fundo do teu coração. Tem uma meditação do perdão no meu canal do YouTube, Psicóloga Michele do Bem, meditação do perdão. Faz essa meditação imaginando lá a pessoa na tua frente, para você conseguir perdoar essa pessoa, gente. Porque ela não tem culpa de ser assim. Ela não faz isso de propósito, tá? E você precisa perdoar ela para conseguir ajudar ela. Enquanto você olha para ela com mágoa, com rancor, com raiva, você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Você não vai conseguir conviver com ela, tá bom? E, além de perdoar essa pessoa, você precisa aprender a se perdoar. A se perdoar por quê? Porque a gente se acha fraca, porque a gente acha que tem que mudar a pessoa e como a gente não consegue, a gente acha que a gente que é culpada, que a gente tá fazendo pouco, que a gente deveria fazer mais, né? Se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu tivesse feito aquilo, né? Então, gente, se perdoe também. Não é você que vai salvar essa pessoa. Você pode ajudar ela no processo dela, com amor, tá? Com amor, com mel, com mágoa, com raiva, ninguém ajuda ninguém. Mas você tem que se perdoar ela, porque eu sei que no fundo você quer salvar essa pessoa. Mas não vai ser você que vai salvar essa pessoa. A única pessoa que pode salvar essa pessoa é ela mesma. Se ela se conscientizar em um momento e procurar ajuda, tá? E esse processo de cura, gente, esse processo de tratamento dura muito tempo, tem recaídas, tá? Vai e volta, então assim, é uma pessoa que vai ter que cuidar pro resto da vida, né? Quem já teve depressão, eu já tive depressão. Vira e mexe, eu tenho que ir na minha psicóloga fazer sessão de manutenção, tá? Tem que estar sempre cuidando, né? O viciado, ele tem que estar sempre cuidando, porque um exemplo... se morre alguém na família e ele não sabe lidar com isso, a probabilidade dele querer beber é alta, né? Então é algo que a gente tem que cuidar pro resto da vida. Tem recaídas? Tem, mas também tem tratamento e pode ter até a cura, tá bom, gente? Então, perdoe essa pessoa por ela ser assim. Perdoe você mesmo por muitas vezes você brigar com essa pessoa, porque muitas vezes a gente perde a cabeça e acaba falando coisas que a gente não queria falar. E depois a gente se arrepende, né? Mas é porque você não aguenta mais, é porque você tá nervosa. Mas se perdoe por isso, gente, porque você também é humana, né? E a gente não tem manual de instruções, então na hora que a cabeça tá quente, na hora que o coração tá magoado, a gente fala coisas e faz coisas que a gente não gostaria, mas que a gente acaba fazendo, tá? E, gente, amor, né? O amor é que vai te dar paciência pra aguentar essa pessoa do jeito que ela é, pra deixar ela fazer o próprio processo de cura dela. Tá? É o amor que vai fazer com que você não desista dela, porque no fundo a gente ama a pessoa, né? A gente quer que ela mude, a gente quer que ela melhore porque a gente ama essa pessoa. Mas é por amor que você tem que entender que não é seu papel salvar o outro. É nossa vontade, mas não é o nosso papel salvar o outro, querer mudar o outro, querer fazer o outro feliz, querer curar o outro, querer tratar. Isso é um papel dele, gente. Se ele não quiser, se ele não buscar ajuda, se ele não pedir a sua ajuda, não tem como você ajudar, tá? Tanto é que terapia é só se a pessoa quiser, né? A gente não tem como ir lá na casa da pessoa obrigar ela a fazer terapia,
né? Então, a não ser em casos muito graves, né, gente, que uma intervenção psiquiátrica é necessária, um internamento é necessário. Mas caso contrário, gente, o outro tem que querer. Ele tem que querer a mudança, ele tem que querer o tratamento, ele tem que querer a ajuda, tá? Então, a 7ª dica é amor e perdão. Perdoe essa pessoa, se perdoe, tá? Porque senão você também vai ficar tão doente quanto ele, né? Quanto essa pessoa. E amor, gente, amor para os dias difíceis, amor para você abraçar essa pessoa, para você falar que ama ela e ela se sentir amada. Porque o viciado, o obeso, o depressivo, ele acha que ele é um peso na vida das pessoas. Ele acha que ele não deveria existir, que ele deveria morrer logo para parar de dar trabalho para a família, sabe? Então essa pessoa precisa se sentir amada, né? Ela precisa sentir que ela não é um peso, que ela realmente é doente e que existe tratamento para essa doença dela. E a gente só consegue fazer o outro entender isso com amor, com cartas de amor, né? Eu já escrevi muita carta, gente, para uma pessoa da minha família que era viciada. Um dia, quem sabe, eu consiga fazer uma live falando sobre essa minha relação com essa pessoa, né? Esse familiar meu que era viciado e que eu ajudei. Eu não consigo fazer ainda porque eu me emociono, né? Eu já tô emocionada toda vez que eu falo, mas eu escrevia muita carta de amor para essa pessoa, sabe? Muita carta falando o tanto que eu achava ela maravilhosa e que se eu queria que ela mudasse é porque eu sabia que ela poderia ter um futuro incrível, porque ela era uma pessoa muito amada, tá? E eu falava coisas na carta, gente, que eu não tinha coragem de falar pessoalmente, morria de vergonha, né? E por carta eu mandava para essa pessoa, escrevia tudo e essa pessoa me entendia, tá? Foi um longo processo, mas foi um processo que deu certo. Hoje essa pessoa está bem, né? Claro que pode haver recaídas e eu estarei lá do lado dessa pessoa se ela precisar de mim de novo, porque a gente ama a pessoa, né? A gente não vai desistir. Mas eu também me cuido, eu tento ser um exemplo para essa pessoa de bons hábitos, de me tratar, para que eu possa estar bem, né? Para na hora que ela precisar de mim, eu estar lá do lado dela com amor, com paciência e perdoando ela, né? Por ela não ser do jeito que eu quero que ela seja, né? Por ela não fazer as coisas que eu quero que ela faça, tá, gente? Espero, gente, que essas dicas aqui tenham ajudado vocês, tá? E manda essa palestra pra Mãe Empatia, pros familiares, no grupo do Whats, o link do meu Instagram, porque todo mundo eu acho que precisa saber dessas dicas, porque uma hora ou outra a gente vai conviver com alguém que sofre de alguma dessas doenças e que vão precisar da nossa ajuda, tá bom? Gente, um beijo. E se ficou alguma dúvida, escreve lá pra mim que eu vou ter um prazer em responder, tá?